And where is Bharat, there is Shatrugna. Então, onde tem Rama, tem Lakshmana. E onde há Bharata, há Shatrugna. Eles estavam sempre juntos. But mostly, Lakshman, Mas na maior parte das vezes, Lakshman estava sempre com Ramachandra. So, Então, Kaikeyi, the mother of Bharat, a mãe de she Bharata, asked Dasaratha Maharaj, perguntou a Dasharatha Maharaj, benediction. me deu uma bênção. One benediction, Uma bênção. Bharat will be the king of Ayodhya. And Uma another bênção benediction, é que Ramchandra, he will be Bharata exiled in the forest seja for coroado rei 14 years. de Ayodhya e que a outra bênção é que Rama seja enviado para o exílio por 14 dias. Quando Lakshman ouviu isso, ele não conseguiu tolerar, ele ficou com muita raiva. E ele começou a usar palavras muito duras com Dasharatha Maharaja. E quando Ramachandra ouviu isso, Ramachandra ficou com muita ira. E ele falou, Lakshman, se você novamente usar palavras duras com o meu pai, Dasharatha Maharaja, eu não vou de novo ficar com você, te aceitar como irmão. Ramachandra aceitou que ele tinha que ir para a floresta. Qual era o defeito dele? Na verdade, nenhum, a culpa dele. Mas Dasharatha Maharaja estava completamente sobre o controle de Kaikeyi. Porque Dasharatha Maharaja tinha dito a Kaikeyi, você pode me pedir 2 bênçãos no momento da cerimônia de Raja Abhishek, de coroação do Senhor Ramachandra. Ele estava indo se sentar no trono de Ayodhya. E à noite, Kaikeyi perguntou a Dasharatha Maharaja, agora me dê 2 bênçãos. Uma bênção é que Bharata seja o rei de Ayodhya. E outra é que Ramachandra tenha que ir para o exílio por 14 anos. Mas Dasharatha Maharaja não pôde contestar. Kaikeyi disse, Rama, o seu pai já me fez essa promessa, que ele iria me dar essas 2 bênçãos. Então agora eu estou apenas pedindo. Então, qual foi a culpa de Dasharatha Maharaja? Ele já havia feito essa promessa. Então Ramachandra falou para Lakshman, ei Lakshman, por que você está com raiva de nosso pai? Fala. Ele é Dharmatma. Meu pai, Dasharatha, é uma pessoa piedosa que sempre segue as regras e regulações dos Shastras. Então, por que você está usando palavras duras contra o meu pai? Porque na dinastia Raghu, Dasharatha Maharaja apareceu nessa dinastia Raghu. E a regra ali era que se eles derem uma promessa, eles vão ter que seguir. Se eles fizerem um voto, ainda que eles morram, eles vão ter que seguir.
before he gave oath, Então, Dasharata Maharaja já tinha feito essa promessa para anytime you can Kaikei. ask to benediction. Você pode me Now, pedir a qualquer Kaikei momento also asked to uma benediction from bênção. Dasharatha Maharaj. Then Então, Dasharatha Kaikei Maharaj agora had to vow fez to give this o pedido a Dasharata Maharaj das bênçãos. E agora Dasharata Maharaj estava atado a seguir, a dar as bênçãos. Então, Ramachandra estava explicando isso. Ramachandra não reclamou. Father, what is my fault? Ó pai, qual é a minha culpa? You are sending me. Você está me enviando para o exílio, para a floresta, mas por quê? Because Ramchandra, he O que eu knows fiz de all the errado? rules and regulations. Porque Ramachandra sabia todas as regras e regulações das escrituras. But Lakshman, Mas Lakshman, he cannot tolerate this. ele não podia tolerar isso. But finally, Finalmente, Lakshman, he followed Lakshman the instruction of Ramchandra. estava seguindo as instruções de And Ramchandra very serious Ramachandra. and told Lakshman, E Ramachandra ficou muito sério e disse, Lakshman, se você novamente usar palavras duras contra o meu pai, Dasharata, eu vou te rejeitar como meu irmão. but Lakshman tolerated or not? Mas Lakshman teve que tolerar isso? Whole is surrendered to the feet of Ramchandra. Ele estava completamente rendido aos pés do Senhor Ramachandra. And use E disse, tá bom, nunca mais eu vou usar nenhuma palavra dura em relação ao meu pai. because Shastra saying, Pita Sarga, Pita Ou com o meu Dharma, pai. Pita Hi Paramantapa, Pitari Pridima Panne Priyante Sarva Devata. Pita Sarga. Father is as like the embodiment of heaven. Pita Sarga, Pita o Dharma. pai, é como a personificação do céu. Pita Dharma, o pai é como a personificação do Dharma, da Pita Hi justiça. Paramantapa. Father is the embodiment of austerities. O pai também é a personificação das austeridades. His father will happy. Se o pai estiver feliz, todos os semideuses e semideusas também vão ficar felizes com você. And if all the demigods, they will happy with you. E se todos os semideuses e semideusas estiverem felizes com você, você vai ganhar todos os frutos. Pita Sarga, Pita Dharma, Pita Hi Paramantapa, Pitari Pridima Panne Priyante Sarva Devata. Our father will be pleased. Quando o pai está But feliz, Shastra also explains, mas os Shastras também if explicam. father is stupid nonsense, Se o pai for not um following any tolo, rules and regulations of the scripture, sem not noção, doing bhajan que and não sadhana, segue nenhuma regra e regulação do Shastra e não faz nenhum sadhana, os Shastras dizem, rejeite este pai, rejeite essa mãe, rejeite esse irmão, rejeite esse marido, rejeite essa esposa I também. like who rejects his father? Quem rejeitou o próprio pai? Prahlad Maharaj. Pralada Maharaja. Prahlad Maharaj Pralada Maharaja rejected his father. rejeitou o Because seu his pai, father Asura. porque o pai dele era um If father Asura. is Asura, Devan, Se o pai é um Asura, um have demônio, to reject that father. então ele deve ser rejeitado. Você tem que rejeitá-lo. Quem rejeitou a sua mãe? Bharata Maharaja. He never uttered Bharata Maharaja nunca mais pronunciou o nome Mãe Kaikei. one who against to Lord Ramchandra. Aquele que é contrário ao Senhor Rama Bhagavan deve ser rejeitado. Who rejects his brother? E quem rejeitou o seu irmão? Division. Vibhishana. Division, he rejected his brother, Ravana. O irmão rejeitou. Vibhishana rejeitou o seu irmão Ravana. E também Krishnadasa Kaviraj Goswami rejeitou o seu irmão.
Porque ele não tinha fé em Nityananda Prabhu. Isso ontem foi contado, não foi? Isso é muito importante. Por que Krishnadas Kaviraj Goswami rejeitou seu irmão, deixou sua casa e foi para Vrindavan? Porque o irmão dele não tinha fé em Nityananda. Ele falou. O irmão dele disse: eu não tenho fé em Nityananda, mas eu tenho fé em Gaura Sundara. Quando Krishnadasa Kaviraj ouviu isso, ele disse: a sua concepção é como a concepção da meia galinha. Okay. He's saying, what is the meaning of Ardha Kukuti Vijat? What is the second logic? Qual é o significado da filosofia da meia galinha? Ouça cuidadosamente. Há muitas lógicas. Havia uma pessoa pobre que tinha 2 filhos. Quando o filho dele morreu, nesse momento, os 2 filhos decidiram dividir toda a propriedade do seu pai em 2 partes. Eles eram muito pobres, na verdade o pai deles nem tinha propriedade de nada. Talvez um pequeno pedaço de terra, com uma casinha pequena. Mas ambos os irmãos disseram: cada um de nós vai ganhar 50%. Esse terreno a gente vai dividir ao meio. Essa casa, você também vai ganhar 50% da casa e eu vou ganhar 50% da casa. E havia também uma galinha. Então, e ambos estavam muito teimosos, muito fixos na ideia de que eles teriam que dividir a galinha ao meio. Mas se cortasse a galinha ao meio, a galinha iria morrer. Então eles decidiram: tá bom, um irmão vai ficar com a parte da frente da galinha e outra vai cuidar da parte de trás. Mas aquele que fica com a parte da frente tem que alimentar a galinha, e assim a galinha irá comer. E quem ficar com a parte de trás vai receber os ovos que saem da parte de trás. Você entende? Então quem vai alimentar e quem vai receber os ovos? This logic is saying, and one person say, and half is accept, half is not accept. Então a pessoa fala: eu só quero metade de algo, mas não quero a outra metade. Isso não é possível. Você tem que aceitar a coisa por inteiro, com seus ambos os lados, frente e parte traseira. Então, significa que você tem que aceitar Nityananda Prabhu e também tem que aceitar Gaura Sundara. Se você não aceitar os 2 e aceitar apenas um, isso é o quê? Isso vai gerar uma confusão. Você não vai receber misericórdia. Aceitar Chaitanya Mahaprabhu e não aceitar Nityananda Prabhu, ou aceitar Nityananda Prabhu e não aceitar Gaura Sundara, isso é uma parada. That is called Sanskrit word, one philosophy, that is called half chicken. Kukuti means chicken. Kukuti significa galinha, é a filosofia da meia galinha. So, Nyaya means that the philosophy, that chicken logic. Nayana é a filosofia. Então é a filosofia da meia galinha. Mas os Shastras dizem: não, você deve aceitar a ambos.
Gaura Sundara e Nityananda. Mas o irmão de Krishnadasa Kaviraja Goswami tinha fé apenas em Mahaprabhu Gaura Sundara, mas não tinha fé em Nityananda. Gaura e Nityananda são o mesmo Tattva, o mesmo Krishna e o mesmo Baladeva Prabhu. Apenas Baladeva Prabhu apareceu na forma de Nityananda Prabhu e Krishna apareceu na forma de Gaura Sundara. Krishna e Baladeva, não há diferença entre eles. Aqueles que não têm Tattva-darshana, não têm conhecimento da filosofia, cometem ofensa à parada. Qual é a diferença entre Baladeva Prabhu e Krishna? Apenas a compleição. Krishna é preto e Baladeva Prabhu tem a cor clara. Isso é simples. Bhagavat Tattva. Ambos são Deus. Bhagavat Tattva. Deus é um, mas ele se manifesta em duas formas. Krishna e Balarama. E por que Baladeva Prabhu veio? Krishna estava pensando, eu dei muitas instruções no meu Shastra. Por exemplo, na Bhagavad Gita. Krishna deu muitas instruções, não foi? Mas como seguir tudo isso? O mesmo Krishna, então, aparece na forma de Baladeva Prabhu para nos ensinar a como seguir a todas as instruções e a como seguir a Krishna. Como servir a Krishna. Krishna Seva. Então, Baladeva Prabhu é chamado de Bhagavat Tattva, mas ainda assim, o seu Abhiman, ou seja, a sua própria concepção sobre si mesmo, é que ele é um Sevaka, um servo. Ele se considera um servo de Krishna. Eu sou um servo, eu sou um servo. Então, embora Baladeva Prabhu seja diferente de Krishna, não seja diferente de Krishna, ele está nos ensinando a servir a Krishna. Ele serve de muitas maneiras, especialmente 10 maneiras. Asana significa sentado. Vasana é roupa. Até o sapato, até o cordão sagrado de Krishna, tudo isso é Baladeva Prabhu. Mesmo o Dham, até a morada de Krishna, também é Baladeva Prabhu. Então o Dhamma é o próprio Baladeva Prabhu. Então o Baladeva Prabhu está nos mostrando a como servir a Krishna. Então, continuando, por essa razão, Krishnadasa Kaviraj Goswami falou a seu irmão: você tem fé em Gaura Sundara, mas não tem fé em Nityananda, porque muita gente não tem fé em Nityananda. E por quê? Porque Nityananda Prabhu é um avaduta, ou seja, ele está além de todas as regras e regulações. Mas Gaura Sundara serve todas as regras e regulações do Varnashana Dharma. Ele foi Brahmachari, Grihastha, então tomou sannyasi. Mas Baladeva, Nityananda, era Brahmachari, tomou sannyasi, abandonou, se casou com 2 esposas, Vasuda e Janava. Há esse katha também. Nityananda Prabhu, como ele se casou com Vasuda e Janava, há uma história muito bela no Bhakti Nakara e outros granthas. Nityananda Prabhu,
Quando ele foi até a sua casa, then Nityananda Prabhu, he saw one place he came. Nitananda That is Prabhu, ele what is called? I heard the cemetery place. Nityananda Prabhu saw ele estava indo para casa e viu um the cemitério body no caminho. and her body is going through. E viu que uma mocinha havia abandonado o seu corpo e seu corpo estava indo para a sua cremação. E ele foi lá e perguntou: ei, o que vocês estão fazendo? Completely absorbed in. E as pessoas disseram: ei, sai daqui. Porque naquele momento Nitananda estava absorto em seu humor de avaduta. E as pessoas pensaram: ah, ele é um louco. Então Nitananda falou. As pessoas lhe disseram que ela havia morrido. E ele falou: não, ela não morreu, não. Eu vou casar com ela. E as pessoas disseram: como é possível? Você vai se casar com um cadáver? E pensaram: ele é um louco. Ou então ele tem alguma magia negra. E Nityananda Prabhu apenas tocou no corpo dela e ela recobrou sua vida. Era Vasuda. Na verdade, são as duas Shaktis de Nityananda, Janava e Vasuda. Qual era o nome delas? Janava Devi's father's name? O nome do pai de Janava Devi? Yes, I forget. Agora eu esqueci. That time he told, okay. Então ele disse: ok. Suryadas Circle. Suryadas Circle, okay. And then Suradas Sarakala. And then married with Então ele realizou o casamento de Nityananda com Vasuda. elder sister. Janava Devi, na verdade, era a irmã mais nova, não, a irmã mais velha de Younger Vasuda. sister married. E quando a irmã mais nova se casou e a mais velha não tinha casado, Proper etiquette. isso não seria a etiqueta apropriada, casar a mais nova antes da mais According velha. to the rules, first elder Porque, de acordo com as regras, primeiro você tem que casar a irmã mais Elder velha. brother, are you married? Se o Younger seu, brother married. That is not the proper system. se o seu irmão mais velho ainda não casou e o mais novo casar e você casar, isso não é o sistema védico, porque é uma regra. And Então, his name, father's name, Suryadas Circle also arranged. Então o pai dela ceremony arrumou with essa cerimônia de casamento de Janava e Vasuda, ambas com Nityananda Prabhu. Actually, that time when Nityananda Prabhu married two wives, Nityananda Prabhu has no place. Nityananda Prabhu tinha se casado com essas duas esposas, mas ele não tinha onde morar. Nityananda Prabhu, he Nityananda had no Prabhu place where to stay. não tinha Then he um lugar came para in morar. one place, Então that ele foi king name is Krishnananda something. até o reino de Krishnananda Then he asked to Krishnananda, e King pediu ao rei Krishnananda, Krishnananda: give me one place. me dê um local, That time I have two wives. me dê uma casa, eu tenho duas That time esposas. people laughed and joked. E aí as pessoas zombaram dele. He completely a mad person. Ele é um louco. People they cannot understand Nityananda Prabhu's As pessoas não conseguiram entender supremacy. a supremacia de Nityananda That Prabhu. person they also joked with Nityananda Prabhu. E uma das pessoas zombou de Nityananda Prabhu, pensando: ah, ele é louco. That time he told, okay, I will Tá give bom. you one land in the middle of the river. Então essa pessoa zombou dele, dizendo: eu vou te dar uma terra ali no meio do rio. Mas no meio do rio, na verdade, não tinha terra nenhuma. Era só uma brincadeira.
estava zombando dele. Falou, tá bom, vou te dar aquela terra ali no meio do rio, que não tinha terra nenhuma. Mas Nityananda Prabhu, com seu poder místico, ele pegou uma folha de grama e jogou a grama na água do rio. Cora é folha de grama. Então, cora é tipo a palha da plantação de arroz que se secou. Então, Nityananda Prabhu pegou essa grama, essa palha seca e jogou na água do rio. E ele jogou isso no meio do rio. E ali se manifestou uma pequena ilha. E Nityananda Prabhu então construiu sua casa ali. Então até hoje Kordaha é o nome deste local. Krishna dance on the hood of Kaliya Daha. Daha é ilha, que nem o local onde Krishna dançou nos capelos de Kaliya, significa Kaliya Daha. Então, Kaha é essa pequena ilha. E Kora era a palha que foi jogada dentro do rio e manifestou essa pequena ilha. Então, Nityananda Prabhu não é uma pessoa ordinária. Mas, às vezes, as pessoas não têm fé que Nityananda é Bhagavan. Swayam Nityananda. O próprio Chaitanya Mahaprabhu glorifica sobre Nityananda. Quando o Senhor Chaitanya Mahaprabhu estava ficando em Jagannatha Puri, neste momento, um amigo de escola de Chaitanya Mahaprabhu foi e se encontrou com o Senhor Chaitanya Mahaprabhu. E ele disse ao Senhor Chaitanya Mahaprabhu: Nimai, eu tenho fé em você, porque vocês seguem todas as regras e regulações do Varnashana Dharma, porque Chaitanya Mahaprabhu seguia estritamente isso. Brahmachari, Grihastha, Sannyasa, seguindo todas as regras, mas Nityananda não seguia as regras. Então, por essa razão, os amigos de Chaitanya Mahaprabhu, aquele amigo, o Brahmana, disse: eu não tenho fé em Nityananda Prabhu, porque Nityananda antes era Brahmachari. Ontem a gente ouviu como Nityananda Prabhu viajou com Madhavendra Puripada. Ele tomou Diksha, na verdade, de Lakshmipati Tirtha. Algumas pessoas pensam que ele tomou Diksha de Madhavendra Puri, mas Nityananda Prabhu aceitou Diksha de Lakshmipati Tirtha. Então, Nityananda Prabhu, actually this katha also coming in this way. Once the sannyasi, Lakshmipati Tirtha, Madhavendra Puripada, Lakshmipati Tirtha, sannyasi, in the house of Arai Pandit. Alguns dizem, ele falou dois nomes, ou Madhavendra Puripada ou Lakshmipati Tirtha. Eles ficaram na casa de Radha Pandita, que era o pai de Nityananda Prabhu. E aí, na hora que ele estava indo embora, Radha Pandita falou: eu tenho que te dar uma doação, porque essa é a etiqueta. E o Sadhu falou: eu não preciso de nenhuma doação.
Mas eu sou muito velho, então você pode me dar em doação o seu filho. E Radhaipanta era o pai de Nityananda Prabhu. E assim ele ofereceu Nityananda Prabhu aos pés de lótus de Lakshmipati Tirtha. Isso está descrito no Chaitanya Charitamrita, Anuvasi. Alguns dizem que foi Lakshmipati Tirtha que foi até a casa dele, outros dizem que foi Madhavendra Puripada. Mas de qualquer maneira, Lakshmipati Tirtha foi, e assim Nityananda foi oferecido a ele, e assim eles viajaram por todos os locais de peregrinação juntos. What subject I told? Many subjects will come. Eu falei muitos assuntos ao mesmo tempo. Qual era o assunto que eu estava falando? Gaura Sundara. Então Nityananda Prabhu Brahmachari. Ele foi Brahmachari e aí depois ele aceitou o sannyasa. Então as pessoas diziam com ele: você era Brahmachari, aceitou o sannyasa, abandonou o sannyasa, se casou com duas esposas. Uma esposa é muito difícil de manter, mas ele casou com duas, especialmente na Kali Yuga. Não é fácil manter duas esposas. Uma esposa já é muito difícil. A sua cabeça vai ficar girando. E todos os seus cabelos vão cair. E Nityananda Prabhu se casou com duas. E ele não tinha casa nem nada. Então, por essa razão, ele disse, o filho de Chaitanya Mahaprabhu disse, eu não tenho fé em Nityananda. Mas não apenas isso, Nityananda não segue nenhuma regra. Às vezes ele usa roupas muito luxuosas, de seda. E às vezes ele segura um bastão de ouro. Então, assim, todos pensam que ele é muito rico. Avaduta. Então, por essa razão, eu não tenho fé em Nityananda. Então, o Senhor Chaitanya Mahaprabhu disse, Brahmana, você é meu melhor amigo. Então, eu vou te falar algo muito confidencial sobre Nityananda. Nityananda é Sakshat Bhagavan, ele é Deus. Chaitanya Mahaprabhu falou. Ele falou, Nityananda é Sakshat Bhagavan, ele é a manifestação direta de Krishna. Krishna fez a Rasa Lila em Vraja. E por quê? Ele é Bhagavan. Você não pode estabelecer nenhuma filosofia sobre Krishna, porque ele é Swayam Bhagavan. Você não pode aplicar nenhuma regra sobre ele, porque ele é o Criador, o Destruidor. E Nityananda é Swayam Bhagavan. Quem é Swayam Bhagavan? Ele não está preso a nenhuma regra e regulação. Você entende? Parikshit Maharaj perguntou a Shukadeva Goswami essa pergunta. Krishna veio neste mundo material para estabelecer o Varnashana Dharma. Krishna veio até este mundo material a cada yuga. Para quê? Para matar os demônios e estabelecer o Varnashana Dharma. Mas agora Krishna está fazendo
a dança da raça com as gopis, que são a esposa de outros gopis. Então, Parikshit Maharaj fez esta pergunta. Isso está muito claro no Srimad Bhagavatam. Leia. Parikshit Maharaj diz: Ei Brahmana, você sabe passado, presente e futuro. Leia isso. Krishna não se casou com as gopis, porque as gopis são esposas de outros. Então, que lila é essa? Que passatempo é esse? Como que ele está estabelecendo o Varnashana Dharma? Sem se casar, se você se associar com a esposa dos outros, isso é o que? Um grande pecado. Mas Krishna faz a Rasa Lila com os gopis, cantando, dançando, beijando. Então, que Dharma é esse que está sendo estabelecido? Então, Shukadeva Goswami Pada ficou uma fera e falou: Parikshit Maharaj, ouça cuidadosamente. Na verdade, essas gopis não são esposas dos outros. E essas gopis também não são casadas com nenhum gopa. Na verdade, elas são a manifestação da própria Swarupa Shakti, potência interna de Krishna. Radha Purna Sakti, Krishna Purna Saktiman, Dvivastu Vedanai Sattva Praman. Radha Srimati Radhika is complete. Srimati Radhika é a potência completa. E Krishna é o possuidor da potência completa. E não há diferença entre Shakti e Shaktiman. Radha é a potência original de Krishna e ela pode satisfazer a todos os desejos de Krishna, mas sem muitas consortes ela não fica feliz. Então, de acordo com o desejo de Krishna, ela se manifesta em muitas gopis. O Brahma Samhita dá evidência disso. Externamente, você pensa que essas gopis são esposas dos outros gopas, mas isso não é verdade. Yogamaya está fazendo esses arranjos, porque o corpo dessas gopis não é material, feito de 5 elementos. O corpo delas é Sat Ananda. E elas todas são expansões de Shrimati Radhika. Aqueles que não têm conhecimento sobre Radha Tattva e Gopi Tattva, eles acusam a Krishna, falando para os outros: essas gopis são incastas, isso e aquilo. A própria Srimati Radhika se manifesta em todas as gopis. Quem é Lalita Devi? É a própria Srimati Radhika. Tem um humor especial de Radha, que é o humor de Lalita, no qual Lalita se manifesta. Rupa Manjari, todas são manifestações de humores e atributos de Radha, você entende? Então, Shukadeva Goswami Pada falou para Parikshit Maharaj: ouça, Krishna fez a dança da rasa com as gopis, porque as gopis não são diferentes de Krishna, assim como um bebezinho que está brincando com a sua própria sombra. Da mesma maneira, Krishna faz a dança da rasa com a sua própria sombra. Então, essas gopis não são diferentes de Krishna. Por exemplo, quando você vai tomar banho, a sua mão esquerda
Você esfrega o braço direito e com a mão direita você massageia, esfrega o braço com a direita o braço esquerdo e com a direita o braço esquerdo. Vocês entenderam? E não há nenhum mal nisso. Porque Krishna está saboreando essas doçuras. Primeiro entenda sobre Gopi Tattva, senão a mente fica perturbada. Quem são essas Gopis? E aí você vai poder ler a Rasa Lila Katha. Por essa razão eu escrevi um livro chamado Gopi Gita. Só tem 40 páginas, onde eu explico sobre tudo isso. E então eu explico o Gopi Gita. Perdão, tem 40 páginas só de introdução antes de começar o livro. Antes de ler o Rasa Panchadaya, leia sobre quem são essas Gopis. Krishna faz a dança da rasa com as Gopis, quem são elas e tudo mais. Se você não tiver Tattva Darshana, sua mente vai ficar perturbada. Você entende? Você pode ler um livro meu que é chamado de Gopi Gita. Sobre o Gopi Gita. Por essa razão, Sukadeva Goswami Pada disse: Ei Maharaj Parikshit. 2 exemplos são dados por Sukadeva Goswami Pada. Sukadeva Goswami Pada usa mais. Ninguém vai colocar defeito, todos vão aceitar isso. Por exemplo, se você coloca qualquer coisa no fogo, o fogo vai queimar tudo e vai permanecer sempre puro. Você não pode dizer que o fogo é impuro. Se você colocar um peixe no fogo, o fogo vai queimar o peixe ou não vai? Mas ainda assim, o fogo nunca vai se contaminar. Você pode colocar álcool no fogo, o fogo vai queimar tudo. Os Shastras dizem, o fogo permanece sempre puro. Então tem esses 2 exemplos, Agni, fogo. Da mesma maneira, Krishna é o Supremo Bhagavan. E nenhum pecado nunca vai tocar o corpo dele. Ajamil apenas cantou o nome do filho Narayana. Ajamil apenas cantou o nome do seu filho Narayana. Isso é um Nama na Basa. Isso está no Srimad Bhagavatam. Ajamil apenas deu o nome do seu filho Narayana. E quando Ajamil cantou o nome do seu filho Narayana, todos os seus pecados foram destruídos. E por que Namabasa se manifestou na sua boca? Porque Ajamil, em sua vida, cometeu muitos pecados, isso é verdade, mas ele nunca tinha cometido nenhuma ofensa aos pés de lótus de um Vaishnava. Ele nunca tinha cometido Vaishnava a parada. Se você criticar um Vaishnava, por milhares de vidas, você vai cantar os santos nomes, mas Namaprabhu não vai te dar misericórdia. Quando você comete ofensa aos pés de lótus de um Vaishnava, Krishna não vai te dar misericórdia. Esse é o processo. Por milhões e milhões de nascimentos cotidianos, você pode cantar os santos nomes. Hare Krishna, Hare Krishna.
Nam Prabhu will not give mercy. Mas não, a Prabhu não vai te dar misericórdia. E por quê? Porque você cometeu ofensa aos pés de lótus de um Vaishnava. Vaishnava aparado. Ek Krishnam kare ek Krishnam jata paap hare papir sadhanai tata paap kare. One Krishnam. Krishnanam. Only one Namabhas. Apenas Namabhasa. Manifest your tongue. Se ele se manifestar na sua língua, você não pode cometer esses pecados. Tente entender. Ajamil, quando ele cantou o nome de seu filho Narayana, então todos os seus pecados foram automaticamente destruídos. No Madhurya Kadambini, Srila Vishwanath Chakravartipada explica quão poderoso é Namabhasa. E se você cometer ofensa, especialmente Vaishnava aparada, então Nama Prabhu não vai te dar misericórdia. Você pode até cantar menos os santos nomes, não há problema, mas nunca critique nenhum Vaishnava. E aqueles que criticam os Vaishnavas, com eles você não deve se associar. Isso é muito importante, porque se você coloca uma batata podre junto com 100 quilos de batata fresca, após alguns dias, o que vai acontecer? Todas as outras batatas vão apodrecer devido a atsatsang, má associação. Então os Shastras dizem, nunca se associe com um Vaishnava aparade. Então, por que eu estou dizendo isso? Shukadeva Goswami Pada disse sim, Krishna é Bhagavan, é o Supremo. Seja lá o que ele faça, como é possível que tenha algum pecado? Só de falar o nome dele já destrói os pecados das pessoas. Então, Shukadeva Goswami Pada fala isso, esse katha sobre Arasa Lila. Nesses 3 shlokas, Shukadeva Goswami Pada fala, por que Krishna faz essa lila? Porque Krishna é Swayam Bhagavan. Ele está manifestando essa lila para nos ensinar a nos absorver em Madhurya Rasa. Você entende? Se você ouvir este katha, então todos os seus pecados serão completamente destruídos. Esse katha é muito belo. Da mesma maneira, Chaitanya Mahaprabhu disse ao seu amigo Brahmana, Nityananda Bhagavata Tattva. Nityananda Prabhu é Baladeva Prabhu, e Baladeva Prabhu também fez a dança da raça. Vocês já ouviram falar isso? Muita gente reclama, questiona, onde está a raça de Baladeva? Ele fez a dança da raça ou não fez? Mas aqueles que não ouvem o Srimad Bhagavata de forma correta reclamam. Nós lemos o Bhagavata, mas onde está isso escrito lá? Mas em 2 ou 3 slokas, 1 ou 2 slokas está dizendo que Baladeva fez a... Fez a dança da raça no Ramagata. Quando você vai até o Ramagata, Baladeva Prabhu fez a dança da raça lá. Isso está mencionado no Srimad Bhagavatam. Acho que é no 10º canto, capítulo
25, algo assim. 2 months, Baladev Prabhu, he came. 55, and performed perdão. Rajan with the others. Então, por 2 meses, Baladeva foi para Vraja e assim ele fez essa dança da rasa. Ramghat. And when Ramaghat. Jai Ramaghat Jai, Rajini Nandan. Jai Jai, Vrindavana Basi Jatega. Jai Dija Patri Jai Nagakan Nagan, Bhakti Te Jahara Pailo, Govind. This is the thing. That's like that. Então, essa era essa lila. So Baladev Prabhu, he performed Rajan. Então, Baladeva Prabhu fez a dança da rasa. Narayana never did Rajan. Ramachandra nunca fez a dança da raça. Narayana não fez a dança da raça. Mas Krishna fez e Baladeva também fez. Esse kata é muito So belo. Baladev Tattva means Nityananda Tattva. Então, Baladeva Tattva significa Nityananda Tattva. Bhagavat Tattva. E Nityananda também é Bhagavata Tattva, Ishvara Tattva. So, one who criticizes to Baladev Prabhu, Então, aquele que critica Baladeva Prabhu then he will go here. irá para o inferno. As in, even in, what is called, there was one, a person, what is called, who served to Ramchandra, Ramlila, Divid Banar. Então, Divid Divid Ban, Banar, he served to Ramchandra, Divid and as like Lakshman. So much love and affection to Ramchandra. Divid Bandara, But ele always he serviu criticized to a Ramachandra na Rama Lila, mas sempre Ramchandra. criticou Lakshman, tinha inveja de Lakshman. E Garila. Ramachandra sempre falou ao gorila Divida Bandara, você não deve criticar Lakshman, Also he is called Guru Tattva. porque Lakshman é Guru Not Tattva. only Lakshman is Guru Tattva, Lakshman also he is my E Lakshman brother. não é apenas Guru Tattva, ele é meu irmão I mais have novo. relationship with my Lakshman. Eu tenho um relacionamento com Lakshman, mas você está sempre criticando Lakshman. Você está servindo ao Senhor Ramachandra. Divid Banar. Ele fez Bhagavana, perdão, ele serviu Ramachandra, Bhagavata Seva. Lakshman. Ele tinha fé em Ramachandra, mas não tinha fé em Lakshman. Dual. Divid. To conception. Di One is dual é conception. uma concepção dual. And that is called not perfect present. Aquele que tem uma concepção dual dividida não é perfeito. Faith with Ramchandra, served to Lord Ramchandra. Então, Divid Bandara tinha fé em Ramachandra, servir a Ramachandra, mas não tinha fé em Lakshman. Por essa razão, quando Ramachandra partiu deste mundo material, ele não levou Divid Bandara com ele. Completely what? E Divid Bandara And abandoned. ficou completamente abandonado. Then you are running and then E ficou vagueando de lá para and cá. when Baladev Prabhu came, also E na his previous Krishna Lila, quando Baladeva Prabhu veio, devido aos seus when he saw Baladev Prabhu, he was sanskaras, critical to Baladev Prabhu. suas impressões passadas, ele também criticou a Baladeva Prabhu, deixando muito irado. Plow, he also E com o seu Divid Banar with his plow. And with his arado, ele matou Divid Bandara. So for the all Tattva Chaitanya Mahaprabhu told to his friends, Então, Brahmana, todo esse oh my tato, friend, I tell you, Chaitanya Nityananda Mahaprabhu Prabhu falou para o is seu amigo Sakshat Brahmana: Bhagavata. ó meu amigo, Nityananda Prabhu é Nityananda Sakshat. Prabhu Bhagavan. So Bhagavat. for this regard, we also fasting about Baladev Prabhu. Por isso que a gente também jejua no dia de Baladeva Prabhu, porque ele é Vishnu Tattva. A gente sempre tem que jejuar em Bhagavata Tattva. This is it. So for this regard, Então, por essa Krishna razão, Devi also fasting. no dia de Krishna, a gente também You can jejua. take some fruits. Se você não conseguir jejuar completamente, você consome algumas frutas. Where is Bhagavat Tattva? Onde tem Bhagavata Tattva, aparecimento do Senhor Ramachandra, Full fast. você deve jejuar. Se você não jejuar, você pode aceitar algumas Chaitanya frutas. Mahaprabhu is Bhagavan. Os Shastras dão essa concessão. Full fast. Chaitanya Prabhu é If you Bhagavan. not full fast after Lord Chaitanya Chaitanya Mahaprabhu. Mahaprabhu, then you can take some Você deve jejuar. and fruits. Se você não conseguir jejuar, você pode Vishnu Bhagavan, consumir algumas full frutas. fast.
Nishinha Chaturdasi. Nishinha Deva Bhagavan. Nesse dia você deve jejuar no Nishinha Chaturdasi. Ramnamami. Rama Navami. Chaturdasi. Nishinha Chaturdasi. Janma Mahotsav. Janama Mahotsava. Because they are Bhagavad. Nesses dias você deve jejuar, porque eles são Bhagavat Tattva. E da mesma maneira, Baladeva Prabhu é Bhagavata Tattva. E Nityananda Prabhu também é Bhagavata Tattva. Isso é verdade. As Shakti Tattva. E Shakti That time Tattva, no need to hold fast. nos dias de Shakti Tattva, Every day você não precisa appearance and disappearance. jejuar, porque quase todo dia tem o aparecimento ou desaparecimento de alguém do nosso Guru Varga. So how many days you should do? Então, por quantos dias você teria que jejuar? Então, os Shastras dizem, não precisa. No dia dos aparecimentos da potência de Bhagavan, Shakti, que são Shastra saying this way. o Guru Varga, você não precisa jejuar. But you do one thing also I tell you, at the Ekadasi. Mas uma coisa eu digo a você, Is Ekadasi Ekadashi. Is coming also appearance of Lord Krishna and in Vishnu Tattva. Se You o give Eka- intense to se o Ekadashi coincidir com o aparecimento de Vishnu Tattva, você deve dar mais mais ênfase a Ekadashi. Ekadasi and Varahadasi coming sometimes. Que nem, às vezes, And that como time you agora, have to give your job. o Ekadashi antecedeu o Varar do Adasi Varahadasi e você teve que dar preferência para o Ekadashi. fasting. E no Varaha do Adasi você não pôde jejuar. Worshipping Varahadi Bhagavan. Você fez alguma adoração a Varahadeva Bhagavan e aceitou o Achamana. This is the process also. Esse é o processo. Because Ekadasi is very important. But which Ekadasi you do? Peraí. If Ekadasi Ekadashi é muito mixed with importante. Dasami, you should Quando, take it as mas Ekadasi. quando Ekadashi se misturar com o Dashami, você não deve fazer. Mas quando o Ekadashi Observe. se mistura com o Duadasi, aí você tem que fazer. Isso é Marra Duadasi. Shastra says Haribhakti Vilas explain. O Haribhakti Vilasa explica. Você entende? If the Ekadasi Se o Ekadashi connected with cair Dasami Tithi, junto com o that day Dasami, before Ekadasi, that Dasami Tithi connected with Ekadasi. perdão, se o Dashami Titi estiver conectado com o Ekadashi, por exemplo, cair no dia antes do Ekadashi, esse Ekadashi So that Ekadasi we should not. é um Ekadashi que você não deve observar. If Ekadasi is Mas se o connected Ekadashi with estiver conectado com o Duadasi, observe. esse Ekadashi você deve observar. Esse é o But the processo. Shastra say, Os Shastras Parayuji dizem. Bhagavan Nastidvan. And so now 10:30. Então já são 10h30. Nityananda Tattva. Nityananda Prabhu Tattva. is Swayam Bhagavan. Itananda Prabhu é Swayam Bhagavan. Understand? Nitayere Karuna Have Nitayer Karuna Radha Hari Krishna Page. Vrajarada Krishna Pada. Even Nityananda Prabhu give mercy. If you want to serve to Srimati Radhika, then a Shastra saying Nityananda Prabhu mercy is God. Nityananda Prabhu he served to Srimati Radhika. Então, se você quer servir Shrimati Radhika, Nityananda Prabhu dá misericórdia, porque ele serve a Shrimati Radhika no humor de Ananga Manjari. Receive the mercy of Nityananda Prabhu. Então apenas receba a misericórdia de Nityananda Prabhu. Apenas assim você pode entrar em Vraja. Respect to Nityananda Prabhu. Então sempre dê respeito a Nityananda And Prabhu. Nityananda manifestation E a manifestação called Guru Pada. de Nityananda Prabhu é Guru Pada Padma. E Guru é Tattva. Nityananda Prakash Vigraha. Nityananda Prakasha Vigraha. No Chaitanya Bhagavatam Nityananda explica. Prakash. My Gurudev is the O meu Gurudeva manifestation of Nityananda. é a manifestação de Nityananda Prakasha. Guru Pada. Então nós devemos dar respeito a Guru Padma. Never dishonor to Guru. Nunca desonre ao Guru. Desfruta Deva no Guru. Many evidence.
Há muitas evidências. Give respect to Guru Padma. Sempre dê respeito ao Guru Padma Instruction of Guru. e sempre siga as instruções do Guru. Guru Águia. A vaca, não, Guru Vaca. Acharya Jaimat, Seimat Sar, Arsamat, Jab Saka. Chaitanya Bhagavata. No Chaitanya Bhagavata, Vrindavana Das Thakura e muitos outros acharyas, muitos gurus. Instruction will you follow? Tell me. Tem muitos acharyas e muitos gurus. A instrução de quem você vai seguir. Many, 4 Vedas, not 1 Veda. How many Vedas? Então há muitos Vedas, 4 Vedas, Different diferentes Vedas que falam diferentes coisas. Você vai seguir a quem? So Padika Mahabharata says this way. Por essa razão, o Mahabharata diz: Mata Vinna. So you see, what is that story? Veda Vinna, Mahajano Gatassa Pantha. Mahajano Gatapanta. Guru Patha. What Gurudev says, that's absolutely true. o que Gurudeva diz é a verdade absoluta. Madguru, Jagadguru, Merinata, Jagannatha. Conception or not. Muita gente fala muitas concepções diferentes ou não. O Ekadasi é seguido de diferentes maneiras, mesmo dentro da nossa Gaudiya Mata. O Chaturmasa, alguns seguem de uma maneira. Nós não podemos criticar. Alguns seguem, outros não seguem. O que fazer? Alguns apenas seguem o mês de Kartika. E alguns seguem nos 4 meses. Bhakti Pragyana Keshava Goswami Pada era muito estrito. Ele falava, você tem que seguir Chaturmasa nos 4 meses. Ekadashi, o que comer ou o que não comer. Algumas Gaudiya Matas comem açafrão, outras não. Algumas comem tomate, outras não. Então, o que fazer? O que meu Gurudeva falou, eu vou fazer. Senão, você vai ficar confuso. Você vai ficar confuso ou não vai? Todos os gurus são o Tam Bhagavata. Não estou dizendo que não são. Mas eles têm diferenças entre si. Se você for de um tempo para o outro. Há algumas especificações, não é? Algumas diferenças. Na nossa Gaudiya Mata, nós estamos na linha de Bhakti Pragyana Keshava Goswami Maharaj. Quando a gente canta o Mangala, o que a gente canta? Se você for Mangala Shri Guru Gaura, mas se você for para o templo de Puri Goswami, eles vão cantar outra canção. Eu não estou criticando, porque essa é a diferença entre eles, a especificação. Eles são diferentes acharyas, são o Tam Bhagavata. Quando a gente ficou lá no Templo do México, tinha todos os gurus ao mesmo tempo na parede. Eles cantavam Vale Gorachan. Mas quando a gente chegava, eles cantavam Mangala Shri Guru Gaura. E às vezes os discípulos de Bhaktivaibhava Puri Maharaj ficavam assim meio envergonhados. De lado, o que fazer? Ambos são o Tam Bhagavata ou não são? Então o Shastra diz: o que meu Gurudeva disser, eu vou seguir. De outra maneira, você vai ficar confuso. Vai ficar ou não vai? Muitos acharyas, muitos gurus falam muitas coisas. Tem diferenças nos tempos. Você tem que fazer, mas fazer o quê? Então os Shastras dizem, você deve seguir a instrução do seu guru. Não há necessidade de seguir os outros, senão você não vai conseguir fazer o Mangalarati. É verdade ou não é? Nityananda Tattva Ki Jai.
Bolo Nityananda Prabhu ki Bolo Nityananda Prabhu ki jai. Jai Jai Shiradi. Jai Guru Deva, Jaya Guru Deva, Jaya Guru Deva, Jaya. Hello, Jai Guru Deva, Jaya Guru Deva, Jaya Guru Deva, Jaya Guru Deva, Jaya. Okay, I will finish sometime. Now you take prasad. Just I also to clarify to you one thing. Então eu queria só esclarecer uma coisa. Originally, saying what? Last word is saying. Sri Keshava Das. Nama Sankirtan. Mangalar. Então no Mangalara se fala Se Keshava Dasa Nama Sankirtana. Abhada Keshava Kare Nama Sankirtan. Mas outros cantam a Bhagava, Keshava Nama Sankirtana. Aqueles que seguem Narayana Goswami Maharaj não falam a Bhaga. Bhakti Pragyama, Keshava Goswami Maharaj, ele fez a Bhagava, Keshava Kore, Nama Sankirtana, mas eu ouvi diretamente de Narayana Goswami Maharaj que Krishnadas Prabhu estava cantando em Mathura o Mangalarati. E aí Gurudev Narayana Goswami Maharaj chegou lá e ele falou: eu não gosto que digam que o meu Gurudev é a Bhaga. Então não cante essa linha Bhagava Keshava Kore Nama Sankirtana. Cante Se Keshava Dasa Kore Nama Sankirtana. Então você pode ver que aqueles que são associados diretos de Srila Narayana Goswami Maharaj, que eram associados dele naquele momento, não cantam isso, como Madhava Maharaj, Tirtha Maharaj, Premananda Prabhu, eu não sei. Porque eu me lembro que Gurudeva diretamente foi e castigou a Krishnadas. Ei, cedo pela manhã, eu não quero ouvir que meu Gurudevo é a Bhaga. Então, no Gaudiya Gita Gucha, Bhakti Pragyama, Keshava Goswami Maharaj fala a Bhaga Keshava Kore Nama Sankirtana. Então teve um encontro em Navadvipa e falaram: a Bhaga não é uma boa palavra. Gurudeva humildemente estava dizendo: eu sou a Bhaga. Eu sou muito caído. Eu sou um perverso. Mas como que eu vou falar que o meu Gurudeva é caído e desprezível? Isso é a humildade dele. Então, na edição seguinte do Gita Gucha, Se Keshava Kore Nama Sankirtana. E aí veio a terceira edição. E aí eles não tiveram o mesmo humor. Eles falaram: ah não, o que Keshava Goswami Bhakti Pragyana escreveu a gente tem que botar. Mas Gurudeva Narayana Goswami Maharaj, porque a gente ficou muitos anos com o Srila Narayana Goswami Maharaj em Mathura. Srila Gurudeva Narayana Goswami Maharaj ficava muito triste. Não. Cedo pela manhã, a Bhava Keshava Kore. Eu não quero ouvir isso. Então, por essa razão, a gente não canta a Bhaga Keshava Kore. A gente canta Se Keshava Dasa Kore Nama Sankirtana. Tem gente que fala as duas frases. O que você quer fazer, você faz. Mas se você quer seguir Gurudeva Narayana Goswami Maharaj, ele não gosta disso. Dessa frase, a Bhagava Keshava Kore Nama Sankirtana, a última linha do Mangala, da canção do Mangalarati. Bolo Vrindavana Bihari Lal ki jai. Então, o que os outros estão dizendo, eles estão dizendo. Porque muitos acharyas, muitos gurus falam.
If you go Devananda Gaudiya Então, no Math, they Ekadasi, alguns consomem couve-flor. Na Devananda Gaudiya Mata, até hoje é assim. Se você for no Navadvipadama Parikrama, você pode ver que no dia do Ekadashi vai ter um monte de couve-flor lá. they are taking also Eles tomato consomem tomate in the day of Ekadashi. no dia do Ekadashi. Yeah. Actually, the tomato is not written in. Na verdade, o tomate não está descrito no Haribhakta Vilasa. Haribhakti Vilasa. Tomato is Você não vai achar o nome tomate no Haribhakti Vilasa, mas Srila Gurudeva Srila Narayana Goswami Maharaj falou que não era para consumir. Cenoura. Então, a devota perguntou, por que não comer cenoura? Na nossa Gaudiya Mata, a cenoura se manifesta da carne da vaca. Então, é algo rejeitável. Então, nós não consumimos. Alho e cebola são tamaguna, são completamente rejeitáveis. We are not taking any kind of white or sick taking sometimes. Because sometimes also, especially Gurudeshwara Narayan Goswami Maharaj, he also gives some concession in Russia. Então está dizendo que às vezes que às vezes as pessoas consomem a cenoura branca porque na Rússia foi dada a concessão porque lá não tinha a opção de legumes. Então ele falou, tá bom, aí vocês podem comer o que fazer. Mas na Índia não se consome cenoura. Mas eu acho que isso come cenoura. Mas o que eles estão fazendo, eles estão fazendo. Nós não somos devotos da cenoura. Nós somos devotos de Krishna. A gente faz o que Gurudeva fez, o que os outros estão fazendo ou não, né? A gente não deve se preocupar tanto com isso. Então, em Delhi, os devotos gostam de Rajma. Sabe o que é Rajma? Um tipo de feijão assim, muito grande, Rajma. Tem muitos tipos de feijões. É um feijão muito grande. As pessoas do Punjab gostam. Então o Gurudeva deu essa concessão. Tá bom, te dou essa concessão. Então no Chaturmasa eles também consomem. Alguns comem, outros não. Se você for a Jagannatha Puri, não há tomate e também não há batata. A prasada de Jagannatha, você pode ir lá e ver que eles não usam batata. Mas na nossa Gaudiya Mata, cada jejum é o jejum da batata. Cada batatada-se. Mas em Jagannatha Puri não se consome batata. Você entende? E eles não seguem também Chaturmas na praçada de Jagannatha. Eu me lembro, Gurudeva ficou durante o Chaturmasa em Jagannatha Puri. E aí, veio uma Mahaprasada de Jagannatha com berinjela. E os discípulos ficaram perturbados. Está no Chaturmasa, Gurudeva falou, é Jagannatha Prasada. Você não deve fazer nenhuma consideração. O que vem, né? Vou te contar uma história. Certa vez, um casal de marido e mulher com seu filho foram até Jagannatha Puri. Eles eram discípulos de Srila Vamana Goswami Maharaj. E eles tinham esse filho de 10 a 11 anos de idade.
They bought Eles one foram ticket, yesterday I told. até Jagannath Puri They bought one ticket e eles to Shraddha. compraram um bilhete, como eu falei ontem, para poder Where the people entrar dentro da inside the tomb, where they are cutting the sabji. no local onde eles cortam os legumes, dentro da grande cozinha, Lot of sabji cutting there, cutting. onde eles cortam muitos vegetais. So that boy, he Então, noticed aquele menininho reparou when the Brahmana they cutting que quando os brahmanas estavam cortando a berinjela, insects. havia um bichinho de berinjela ali dentro. Eggplants they're cutting. Not 1, 2, 3. What is it? Havia, assim, Many, muito, 5, 10 quintals also. They washing. uma quantidade enorme de berinjela que eles lavavam e cortavam. E aquele menino ficou olhando e viu um pequeno inseto ali dentro da berinjela. E aí ele ficou com a mente meio perturbada e voltou para o In our templo. temple, that time there is called Nilachal Gaudiya Mata. Ele foi para Nilachal Gaudiya Mata, In front of the ocean. ali na frente do oceano. And then they brought the prasad, E aí Jagannath prasad. eles compraram a praçada de Jagannatha. Jagannath prasad. The Jagannath prasad curry and also eggplant sabji. E aí a Jagannatha praçada que eles receberam dos brahmanas veio justamente o sabji de berinjela. Except eggplants, you can bring other prasad. Eles tinham dito, traga qualquer praçada, mas a gente não quer praçada de berinjela, de berinjela, mas por algum arranjo veio justamente a praçada de berinjela. E então, eles levaram essa praçada para o templo e aí os brahmanas distribuíram essa praçada, mas quando chegou o sabji de berinjela e foram dar para aquela criança, ele rejeitou. Ele falou, não, eu já vi que tinha um bicho na berinjela. E aí os pais disseram, não, isso é mais praçada. E ele falou, não vou comer. Então a berinjela foi colocada no prato dele e justamente ali veio um bicho. E aí aquele menino ficou assim, muito nervoso. Ele falou, não, eu não vou comer. Eu vi que quando os brahmanas estavam cortando, tinha o bicho, agora tem um bicho, eu não vou comer. E as pessoas disseram, não, isso é mahaprasada. Não, eu vi que quando os brahmanas estavam cortando a berinjela, tinha bicho. E agora esse mesmo bicho veio aqui pro meu prato. E aí, ele não comeu. E aí, quando chegou a noite, o corpo dele ficou completamente suado. E os mesmos bichos, igual o bicho da berinjela, vinha e ficavam picando o corpo dele. Você não pode nem acreditar. Então ele foi levado para o hospital. Deram remédio, mas ele estava prestes a morrer. O corpo dele ficou com essa irritação muito grande. E aí falaram isso para Gurudeva Vamana Goswami Maharaj. E quando o Gurudeva ouviu isso, ele falou, esse menino desonrou a Mahaprasada de Jagannatha. Apenas ore ao Senhor Jagannatha. Então, com humildade, o menino, aos pais, coloque uma gancha em volta do pescoço, um símbolo de humildade, ore para Jagannatha e dê de novo uma Mahaprasada de Jagannatha para o seu filho. E aí eles fizeram isso. E aí toda aquela irritação do corpo dele desapareceu. Então nunca desonre Jagannatha Mahaprasada. Se você não tiver fé, não vá para a cozinha de Jagannatha. Porque você vai ver como é que os pujaris estão cortando tudo mais. Você entende? Mesmo Ramadujacharya, quando ele foi o presidente do templo do Senhor Jagannatha,
E ele viu o Pujari de Jagannatha all Shuddhacharya. não seguindo todo o Shuddha Acharya, todas as regras e regulações. Porque ele mastigava noz de Betel, Understand? sabe? And servicing Lord Jagannath. E assim ele serviu o Senhor Jagannatha. Ramanujacharya, E aí Ramanujacharya he also changed the staff of the pujaris. mudou All o you are not Pujari. following these rules, Falou, and você não worship está Lord seguindo as regras e está adorando o Senhor Jagannatha? Jagannath. Ramanujacharya like this. Leia a história da vida de Ramanujacharya. Quando Ramanujacharya era o presidente do templo do Senhor Jagannatha, Ramanujacharya changed all the staff pujari. mudou todo o grupo de pujaris que adoravam o Senhor Jagannatha. We are servicing in our inherent. All you are servicing E eles to oraram. are now the new A gente president serve of Islam. a você e a gente está na linhagem dos seus servos. E a gente, né, nessa dinastia. E o presidente do templo nos rejeitou. Pray to Lord Jagannath. Então eles oraram muito ao Senhor They did not Jagannatha. take prasad. Eles jejuaram, And satyagraha. Understand satyagraha completely? Without taking drinking water. sem nem beber água. Lord Jagannath. Then, and Lord Jagannath E o Senhor Jagannatha had Ramanujacharya sleeping. And fez Ramanujacharya com was que sleeping and o put local his bed onde os Ramanuja Acharya estava dormindo 100 kilometers mudasse. E ele foi dormir numa cama e acordou and Kurmacharya. a 500.000 quilômetros do templo de Jagannatha. He saw he Quando ele acordou pela manhã, ele estava dormindo num templo de Shiva. those who are followers of Ramanujacharya. Aqueles que são seguidores de Ramanuja Acharya não entram no templo de Shiva. Eles são muito estritos. Eles não vão até o templo de The people are Shiva. coming to worship. E quando Ramanuja Acharya viu que as pessoas estavam adorando a Shiva, ele pensou, o que eu estou fazendo aqui? E ele perguntou ao Senhor Jagannatha, o que eu fiz de errado? E Ramanuja Acharya falou, ei Ramanuja Acharya, Kicked out from here. você perturbou os meus pujaris, por isso que eu te expulsei de lá. Se qualquer pessoa perturbar os residentes de Jagannatha Puri, Then Jagannath he told, hey, Ramanujacharya, what is my fault? Jagannatha não perdoa. Então Ramanuja perguntou, mas o que eu fiz de errado? E Jagannatha falou, aquele pujari que tinha mastigado a noz de Betel era o meu servo. Why did you put me in the Shiv temple? E aí Ramanuja falou, mas você me colocou no templo de Shiva. One sloka first, they will be die, they will never go Porque in the temple há of Devadeva. um verso de Ramanuja Acharya, This sloka also tá mencionado no Bhajana Rahasya, que ele prefere morrer a entrar no templo de Shiva. Então ele falou, mas você, ok, você podia ter me levado para outro local, não tem problema. Mas por que você me levou aqui para um templo de Shiva? Lord Jagannath he told, Então, nesse momento, o Senhor Jagannatha disse, ei Ramanuja Acharya, este local não é um templo de Shiva. Na verdade, é a deidade de Kurma, Kurma Deva Bhagavan, Kurmadev mane tortoise. a tartaruga. Kurmadev Bhagavan. And Esavadhrita Keshavadrita, Meena Sarira Meena Sharira. Esavadhrita Kurma Sarira. Keshavadrita, Kurma Sharira, Kurma Deva Bhagavan. People are thinking Então as pessoas estavam pensando que era um templo de Shiva, mas não é. É um templo de Kurma Deva Bhagavan. Ramanujacharya is Então Ramanuja Acharya restabeleceu aquele local, This is not Shiv temple, this is a temple of Kurma. dizendo a todas as pessoas, este local aqui é um templo de Kurma Deva. In this way, Então dessa maneira, if anybody criticizes se alguém criticar ao Senhor Jagannatha ou a seus devotos ou sevacas, o Senhor Jagannatha não pode tolerar. Há muitos kathas. Se você for a Jagannatha Puri, eu vou te contar tudo. even what is his name? Vishwabhanu Maharaj, he appeared.
Pundarik Vidyanidhi. Pundarika One day Vidyanidhi. he came in terms of Certa temple. vez ele foi até o templo do senhor Jagannatha e viu o Pujari decorando rice starch. When you cooking the rice, some liquid coming. That is called rice starch. And nowadays many kinds of chemical and that time. Então ele viu que o Pujari estava decorando o senhor Jagannatha And putting in the cloth and they dried, then they and pressed. Then Thakurji nicely did. com goma de arroz para poder deixar a roupa armada. Estava usando a goma do arroz e depois passava para deixar a roupa armada. Mas isso é algo apavitra. E ele estava pensando, como Jagannatha pode aceitar essa roupa com esse elemento impuro? Impure. Understand? The Pujari did not follow this rule. Just he thinking in his mind. Ele apenas pensou isso em sua mente. Back to his home. E quando ele voltou para casa, Because he beat you. Jagannatha Deva lhe deu uma surra. Ei, você criticou o meu Pujari. Many kathas there. Há muitos kathas. Jagannath Puri. Se você for a Jagannatha Puri, Jagannath Prasad, Jagannath Yusuf. Jagannath Prasada, você não deve criticar, seja cuidadoso. Jai Jagannath Ki. Jai Jagannatha Ki Jai. There was so much love and affection. Jagannatha Deva Devotee. tem tanto amor e afeição com seus devotos. Love and affection is a devotee of Braj, Brajavasi. Krishna tem muitas afeições com os devotos de Braja, Brajavasis. Chaitanya Mahaprabhu tem muito amor e afeição com os devotos de Navadvipa. Your Lord is one. Embora o Senhor seja um, This is all Vatsalya Bhava. esse é o seu Vatsalya Bhava. Sabe o que é isso? É o seu amor de pai. So if you go to Navadvip Dham, never criticize Então, se você for a Navadvipa Dhamma, Navadvip Bhava. nunca critique nenhum Navadvipa Vasi. O que eles estão fazendo não é da sua conta. If you go to Braj Se você for a Brajadam, you have to criticize the Braj. nunca critique os Brajavasis. Guru Goste, Está ali Goste, sujando. Goste, Saman Presinamani Brajaruba Dvadanga, Manasiksha Singhi. Guru Goste, Gostalesu, Sujane, Bhusura Gane. Bhusura means Brahmana, in Braj. Basura significa os Brahmanas. In Vrindavan, Os or Braja... Mathura, in a Brahmana, you should not criticize people. Em Vrindavana ou Mathura, você não deve criticar os Brahmanas, que os Brahmanas vão te perturbar. Me dá mais dinheiro, dinheiro, dinheiro. E você pode até querer usar palavras duras, mas não fala nada. Deixa eles falar. Não, perdão, eles vão usar palavras duras com você, mas você não deve retrucar. Você não deve brigar com eles. Porque a natureza dos Brahmanas é pedir mais e mais e mais dinheiro. Você dá 200, eles querem mais. Aí você dá 1000, eles vão querer mais ainda. Essa é a natureza. O que você deu, tá bom. Depois você fecha os ouvidos e pronto. Porque se você tentar argumentar com eles, isso será uma ofensa. Você entende? Se você for a Navadvipa Dham, mesma coisa. O que os Navadvipa Vasis estão fazendo, de mãos postas, deixa pra lá. Então, seja cuidadoso. Então, os Namavasis moram no Dham, Jagannatha Puri, Bolo Vrindavana Bihari Lal Ki Jai. Agora também praçada. E depois vai ter o programa de novo. Krishna told me maybe we can eat here at 10 o'clock, like that. Looking at boards. Okay. So you decide, maybe we can Ai, acho que amanhã que ele viaja. there. But we will come. So it's Saturday. Saturday, people coming or not? Sleeping there. But we are here, we are having this beautiful Harikatha. Okay.
Okay, will be Harikatha about 6 o'clock. Então, He told us we can go to her company. Oh, yeah, near 1 o'clock. Okay. Jai Shri